Série Igreja, Política e Consciência Cristã. Parte 2. A Igreja não é partido político, nem curral eleitoral. Quando afirmamos que a Igreja, como instituição, não deve se envolver com política partidária, isso não significa que o cristão deva ser indiferente à política ou deixar de exercer sua cidadania. Pelo contrário, o cristão pode e deve participar da sociedade, votar com responsabilidade e até ocupar cargos públicos, desde que o faça guiado pelos princípios das Escrituras. O que a Igreja não pode fazer é vincular sua identidade ao projeto de um partido político ou de um candidato. A Igreja pertence a Cristo, não a uma ideologia. Dentro da Igreja existem pessoas com opiniões políticas diferentes, histórias diferentes e até preferências partidárias distintas. O que une esses irmãos não é um partido, mas a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, a missão da Igreja jamais pode ser confundida com um projeto de poder. Os partidos políticos são instituições humanas. Como toda obra humana, são limitados, imperfeitos e sujeitos a erros. Nenhum deles representa plenamente os valores do reino de Deus. Quando uma igreja passa a se identificar completamente com um partido, corre o risco de justificar seus erros e silenciar diante de seus pecados. A igreja deve conservar sua liberdade profética. Isso significa elogiar aquilo que é justo e denunciar aquilo que é errado, independentemente de quem esteja governando. A ética cristã não pode ser seletiva. Não podemos condenar a mentira, a corrupção, a injustiça e a imoralidade apenas quando são praticadas pelo grupo político de que não gostamos, enquanto fechamos os olhos quando os mesmos pecados são cometidos pelo partido que preferimos. A verdade de Deus não muda conforme a ideologia. O pecado continua sendo pecado, venha de quem vier. Outro princípio igualmente importante é que a igreja jamais deve se transformar em um curral eleitoral. Essa expressão descreve uma situação em que as pessoas deixam de exercer sua liberdade de consciência e passam a seguir automaticamente a orientação de uma liderança política ou religiosa. Infelizmente, isso acontece quando alguns líderes acreditam que sua autoridade espiritual lhes dá o direito de controlar também as decisões políticas dos membros da igreja. Mas essa não é a função do ministério. Os irmãos do ministério foram chamados para ensinar as Escrituras, formar discípulos, orientar, aconselhar e conduzir o rebanho ao conhecimento da verdade. Sua missão não é decidir em quem cada membro deve votar. Depois de receber ensino bíblico sólido, cada cristão deve assumir sua responsabilidade diante de Deus e tomar sua própria decisão. A autoridade pastoral ministerial jamais deve ser usada para manipular consciências. Um membro da igreja não pertence eleitoralmente ao ministério, ele pertence a Cristo. Por isso, ninguém deveria votar em determinado candidato apenas porque um líder religioso recomendou. O voto deve ser fruto de reflexão, oração, conhecimento e fidelidade aos princípios da palavra de Deus. Todo cristão precisa ter cuidado para não se tornar massa de manobra de políticos que utilizam a religião como instrumento de influência. A liberdade cristã também se manifesta na responsabilidade de decidir conscientemente, sempre submetendo todas as coisas ao senhorio de Cristo.